Psiconews e nesta manhã nós vamos falar sobre terapia familiar estrutural. E para falar sobre esse tema tão relevante, está conosco a psicóloga Cleide. Psicóloga, fala um pouquinho como surgiu essa terapia. Bom dia a todos. Bem, quando se fala em terapia familiar estrutural, o primeiro nome que vem na lembrança é de Salvador Minucci. Ele nasceu na Argentina, mudou-se para os Estados Unidos da América, país no qual desenvolveu sua vida científica e profissional. Lá ele conheceu John Hattie e essa amizade contribuiu positivamente ao campus científico nas áreas da psiquiatria e da terapia. Psicóloga, dentro da terapia familiar estrutural existem 3 construtos. A senhora poderia discorrer um pouquinho sobre eles? Os construtos são estrutura, subsistemas e fronteira. Sendo que a estrutura familiar refere-se ao padrão organizado em que os membros da família se interagem. É um conjunto inviável de exigências funcionais. Sendo que toda família tem uma estrutura hierárquica, possuindo mais ou menos autoridade. A partir dessas interações, determinamos os papéis. Já os subsistemas familiares podem ser compreendidos como reagrupamento e indivíduos de sistema geral, baseado em geração, gêneros e interesses comuns. Embora certos padrões sejam comuns, a possibilidade de subagrupamentos. De forma geral, o subsistema conjugal, parental, filial e fraternal, subsistemas que são adequadamente protegidos limitam o desenvolvimento de habilidades interpessoais. A senhora poderia dar um exemplo do subsistema? Assim, por exemplo, se os pais sempre interferem para resolver as disputas dos filhos, eles nunca aprenderão a lutar suas próprias batalhas. Os filhos se tornam dependentes de outros membros ou de outros indivíduos. E as fronteiras, como seriam isso na vida familiar? As fronteiras, elas podem ser entre rígidas e difusas. Fronteiras difusas são características das famílias emaranhadas, onde os pais são amorosos e atenciosos. Porém, causa a dependência dos filhos ao núcleo familiar. Já as fronteiras rígidas são características de famílias desligadas e tende a promover bastante autonomia, mas também o isolamento dos integrantes. Por exemplo, do lado positivo, isso estimula a autonomia. Do lado negativo, o desligamento limita a função e ajuda. Ainda falando um pouco sobre a terapia familiar estrutural, nós vamos falar sobre o desenvolvimento familiar normal. Uma família tida como normal não significa ausência de conflito. Não. O casal não é um casal novo. Quando ele sai de sua casa e ele decide estar debaixo de um teto com a outra pessoa, certamente ele vai trazer, cada um trará, não é, a sua cultura, os seus vícios. E o que acontece? A família é tida como normal quando há uma acomodação, não é, mútua, quando os dois respeitam cada um e automaticamente começa a criar fronteiras, ou seja, um respeito tanto de uma parte quanto da outra. Então, o desenvolvimento familiar normal consiste nisso, né, nesta acomodação, nas definições de fronteiras e entendendo, né, que essa família, embora se acomode, embora haja um respeito, nunca se deixará de existir, né, os conflitos. Os conflitos, eles existirão, mas a partir do momento que a maturidade, tanto da parte de um quanto da parte do outro, é possível, não é, sobreviver na vida a dois, na vida familiar, de forma normal.
E ainda está aqui, né, nos estúdios desta manhã, no Psiconews, a psicóloga Larissa. E eu gostaria, psicóloga, que a senhora pudesse falar um pouquinho, né, sobre o desenvolvimento de transtorno de comportamento. Bom dia. Dentro do desenvolvimento de transtornos de comportamento, tem os sistemas familiares, que eles precisam ser estáveis para garantir uma continuidade. No entanto, também precisa ser flexível para se adaptar às mudanças nas circunstâncias. E normalmente os problemas na família vai existir devido a uma falha no ajustamento dessa estrutura familiar. E as mudanças adaptativas que são necessárias, elas ocorrem devido a um membro ter passado ou ter enfrentado alguma situação estressora ou ele ter passado por algum período de crescimento. Certo, mas fala um pouquinho sobre os dois estressores na disfunção familiar. Então, na disfunção familiar existem dois estressores, que são o estressor de estresse e o estressor do fracasso, que eles são resultantes de mudanças que ocorreram. Eles podem ser ambientais, por exemplo, quando um pai perde um emprego e tem que mudar de cidade, ou ele pode ser relacionado ao desenvolvimento, quando uma criança ela passa para a fase da adolescência e os pais se aposentam. E a gente pode observar muitos os terapeutas da atualidade, eles têm focado em um ponto que as famílias às vezes não conseguem resolver os conflitos que têm entre si e direcionam toda a sua preocupação para o filho. Certo, mas existe alguma mudança na composição da família? Sim, atualmente existe uma mudança na composição da família. Essa mudança é quando um casal divorciado ou um casal viúvo, ele forma uma outra família. Daí é necessário que a pessoa tenha uma adaptação para a família que está sendo formada. E um aspecto importante que a gente pode observar é que, atualmente, uma situação, um sintoma de um membro da família, ele vai afetar toda a composição familiar. Então, quando for feita uma avaliação terapêutica, é importante que todo o grupo familiar participe. Certo. Muito obrigado. Por nada. Agora nós vamos para a cidade de Ilhéus, onde o psicólogo Madison estará lá e vai também dar a sua contribuição acerca da terapia familiar estrutural. Então é com você, Madison, falar aí um pouco sobre o objetivo da terapia e condições para a mudança do comportamento em relação à família. É com você, Madison. Obrigado, a vocês, a essa oportunidade de estar aqui com vocês, por trabalhar essas questões da família. Não tem como eu falar das questões da terapia familiar estruturada sem citar Salvador Minuti, Vou falar, na verdade, naquele ponto específico, das condições para a mudança do comportamento. Salvador Minuti faz uma comparação com a antropologia, que é o homem na sociedade, A mudança da sociedade modifica, a sociedade modifica o homem, o ser, ele ser. Falando assim, de forma mais rápida, o ponto-chave dessa terapia, que o terapeuta pega as questões que são trazidas na terapia, são visões do terapeuta na terapia. As questões externas, a gente sempre pega no meio ambiente, no ambiente da terapia. Tanto que a gente utiliza muito a encenação. A encenação é um ponto muito principal, muito importante nessa construto dessa terapia. Através da encenação, nós podemos pegar aspectos muito importantes, determinar uma relação familiar entre mãe e filha, pai e filho, ou o casal, família em geral, que é mãe, pai, filhos, essa família básica, diversos tipos de famílias. Com a questão da encenação, a gente pede para eles demonstrarem, em meio da terapia, como seria uma relação deles. A gente pode pegar também, com isso, determinar
como seria, né, esse tipo de família, né? As fronteiras que é estabelecida nessa família. Isso seriam as questões principais para se trabalhar no comportamento, nas condições para a mudança do comportamento, né? Eu, eu agradeço, né, a vocês essa oportunidade maravilhosa para estar aqui com vocês. E ainda aqui nos nossos estúdios está conosco a psicóloga Isabela, e ela vai falar um pouquinho sobre a avaliação dentro da terapia familiar estrutural. Psicóloga, como é que funciona a terapia nesse contexto? Bom dia. Então, uma avaliação estrutural baseia-se na suposição de que as dificuldades da família, via de regra, refletem problemas da maneira pela qual ela está organizada. Supõe-se que se uma organização mudar, o problema também vai mudar. Os terapeutas estruturais fazem avaliações primeiro reunindo-se a família para criar uma aliança e depois pondo a família em movimento pelo uso de encenações, diálogo na sessão, que permitem ao terapeuta observar como os membros da família reagem, interagem. Suponha, por exemplo, que uma jovem se queixa de uma indecisão obsessiva. Ao responder as perguntas do terapeuta durante o encontro inicial com a família, a jovem fica indecisa e olha de relance para o pai. Ele fala e esclarece o que ela não conseguiu. Dessa forma, observe-se que a indecisão da filha pode estar ligada à prestimosidade do pai, o que sugere um padrão de emaranhamento. Quando o terapeuta pede aos pais que conversem sobre suas opiniões sobre os problemas da filha, eles têm dificuldade em falar sem discutir reativamente. E a discussão não segue adiante. Isso sugere desligamento entre os pais, o que pode se relacionar como causa e efeito ao emaranhamento entre o pai e a filha. Então, psicóloga, a avaliação estrutural não foca apenas no problema? Não. A avaliação estrutural estende-se além do problema apresentado e passa a incluir a família inteira. A melhor maneira de fazer uma avaliação é focalizar o problema apresentado e então explorar a resposta da família a ele. O processo de avaliação é organizado em 4 etapas. A primeira etapa é fazer perguntas organizando sobre o problema apresentado até que a família compreenda que o problema vai além da pessoa que apresenta o sintoma e inclui a família toda. A segunda etapa é ajudar os membros da família a perceber como suas interações podem estar perpetuando o problema. A terceira etapa é uma breve exploração do passado. A quarta etapa, e última, é explorar opções que os membros da família possam pôr em prática para interagir de maneira mais produtiva e crie uma mudança na estrutura familiar e ajude a resolver a queixa apresentada. Certo. E como acontece essas técnicas terapêuticas? Então, o Dr. Minucci listou 3 fases. Primeiro, o terapeuta se reúne com a família em uma posição de liderança. Segundo, mapeia sua estrutura subjacente. E terceiro, intervém para transformar essa estrutura. Fale um pouco, psicóloga, sobre união e acomodação. Ok. A união e a acomodação fazem parte dos 7 passos em que são divididos essa terapia, tá? A união e a acomodação, primeiro o terapeuta precisa desarmar defesas e aliviar a ansiedade. Isso é feito pela criação de uma aliança de entendimentos com cada membro da família. O terapeuta saúda cada pessoa pelo nome e faz algum tipo de contato amigável. O terapeuta também demonstra respeito pelos pais ao tomar sua autoridade como algo garantido.
eles, não seus filhos, são solicitados primeiramente a descrever seu problema. Em que o mapeamento estrutural beneficia a terapia? Bom, o mapeamento estrutural, ele permite um conhecimento mais abrangente sobre os componentes da família, né? E sobre a dinâmica familiar. Neste caso, saber que mãe e filho estão emaranhadas não é suficiente. Você também precisa saber o papel que o padrasto desempenha, se ele é razoavelmente próximo da esposa, se é distante da filha, e encontrar atividades mutuamente prazerosas para o padrasto, o pai e a enteada, a filha, ajudará a torná-la mais independente da mãe. Por outro lado, se a proximidade da mãe em relação à filha parecer uma função de sua distância do marido, então o par conjugal poderia ser o foco mais produtivo. E ainda falando sobre técnica, né, dentro da terapia familiar estrutural, está conosco nesta manhã a psicóloga Luíne Maia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Em relação à focalização e modificação da interação, como o terapeuta conduz? Então, o truque é modificar o padrão de comportamento. Isso requer uma intervenção enérgica, ou o que nós terapeutas estruturais chamamos de intensidade. Podemos atingir a intensidade pela regulação seletiva de afeto, repetição e duração. Para isso, o tom, volume, ritmo e escolha de palavras vão ser primordiais. Vou dar um exemplo da intensidade por repetição. Vamos supor que os pais infantilizem muito uma criança. Eles precisam ouvir que não deve pendurar o casaco da filha, não deve falar por ela e que não deve levá-la ao banheiro e não deve fazer muitas outras coisas que ela já consegue fazer sozinha. Já nas famílias desligadas, o terapeuta irá ajudar os membros a aumentarem o contrato entre si. Minucci enfatiza a complementariedade ao pedir aos membros da família que ajudem uns aos outros a mudar. Outra técnica também muito utilizada é a de desequilíbrio, que ao criar fronteiras, o terapeuta ele quer realinhar relacionamentos entre um sistema. Ao criar desequilíbrio, ele irá mudar o relacionamento dentro dos subsistemas. Dessa maneira, o terapeuta toma partido de um indivíduo ou de um subsistema. E dessa forma, o desequilíbrio ela passa a ser parte de uma luta pela mudança, que às vezes assume uma aparência de combate, mas no final o equilíbrio e a justiça ela prevalece, pois ele vai tomar partido por um membro, por todos os membros em diversas partes da terapia. Ok, muito obrigado. Também vamos chamar diretamente de Salvador, não é, a psicóloga Gisleidia, onde ela também vai falar um pouco sobre a terapia familiar estrutural, mas no aspecto de avaliação e seus resultados. Então é com você, Gisleidia. Bom dia. A terapia estrutural familiar tem ajudado muitas famílias, principalmente aquelas famílias de baixa renda, onde existem muitos conflitos e essas famílias estão abertas para poder pedir ajuda a esse terapeuta. O terapeuta, quando ele é convidado a fazer essa terapia com a família, ele estabelece algumas regras e dentro dessas regras ficar claro que elas também deverão participar das mudanças necessárias para que a família se restabeleça. Foi feita também uma experiência com um grupo de mães que eram muito controladoras em relação aos filhos e também com outras mães que não tinham nenhum controle sobre o comportamento dessas crianças. Foi mais ou menos 6 meses a 1 ano e logo depois veio o resultado de mães que controlavam
né, seus filhos, a sua ansiedade, e também passaram a ter posturas mais firmes em relação à autoridade dos filhos, como também decisões mais claras. E com isso veio uma recompensa, né, que foi ter filhos menos agitados dentro de casa, certo? A terapia, ela tem favorecido muito e, assim, contribuído muito também dentro no campo familiar. Então, a gente tem muito a agradecer em relação a essa terapia estrutural familiar. E nós ficamos por aqui com mais um Psiconews, o seu programa do mundo da psicologia. Até a próxima!